Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Boa tarde. É chegado esse momento importante de compartilharmos observações e estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. E, como de hábito, aliás, antes de iniciarmos o nosso estudo, agradecemos a participação da Web Rádio Portal da Luz, aos amigos parceiros, a TV IDEAC, a TV União Espírita de Maceió, amigo espiritual Sintonia Maior Play, Rádio Deus Conosco, e possamos aí todos juntos melhor divulgarmos a nossa querida doutrina espírita. Vamos fazer aqui uma breve introdução com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. A mensagem está no livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, passagem de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então vamos aqui acrescentar algumas observações para introduzir o nosso estudo. De fato, nós efetivamente vivemos, moramos, aonde o nosso pensamento se dirige, se projeta. E ali, como Emmanuel aqui lembra, constrói verdadeiros alicerces do bem e do mal. E por esse motivo mesmo, Emmanuel lembra essa passagem da carta de Paulo, onde ele nos convida, nos estimula a que pensemos nas coisas que são de cima. Pensemos nos valores que têm perenidade, que continuam conosco, quer estejamos no plano físico, quer no plano espiritual. Valorizemos os tesouros que se estabelecem quando conquistamos virtudes. Quando o nosso pensamento, envolvido pelos propósitos do Evangelho de Jesus, direciona tempo e energias na aquisição desses bens imperecíveis. É isso que é pensar nas coisas que são de cima, tornando-as, ao mesmo tempo, objetivos significativos da nossa vida. E que, como Emmanuel aqui lembra, verdadeira casa de morada do nosso espírito. Então, nosso tema hoje é o primeiro capítulo do livro Autodescobrimento, o ser real. Esse capítulo nós dividimos nos tópicos que Joana nos propõe, logo no título mesmo do capítulo, e será, ao longo de alguns encontros, tratados nos subtemas que Joana coloca na obra Autodescobrimento, uma busca interior. É sempre bom lembrarmos que o nosso objetivo maior é
estimular a leitura do livro. Fazer com que você que nos acompanha possa, adquirindo a obra, perceber os pontos que lhe chamam mais a atenção e que poderão não ser esses que nós estaremos comentando. Então, aqui nesse capítulo Ser Real, nós separamos alguns parágrafos, alguns tópicos, mas não abrangemos em síntese o livro ou o capítulo. Mas vamos então para o primeiro parágrafo que nos chama a atenção. Na gênese da energia pensante, permanecem íncitos os sentimentos primários, decorrentes das remotas experiências, que se exteriorizam como impulsos, tendências, fixações automatistas e perturbadoras, necessitando de canalização disciplinadora. Então começa aqui Joana nos chamando a atenção ao fato de que, quando ela coloca na gênese da energia pensante, no nosso inconsciente profundo, permanecem íncitos, permanecem inatos, inerentes, os sentimentos primários e que estão ligados às experiências que já vivenciamos. E essas experiências estabeleceram determinadas fixações em termos de impulsos, de tendências, muitas vezes perturbadoras, e que por isso mesmo precisam serem canalizadas, disciplinadas. Esse trabalho, ele de fato vai ganhar uma efetivação na medida em que vamos trabalhando o despertar da nossa consciência profunda, da percepção da vida sob o olhar do espírito imortal. Por isso que o propósito dessa série psicológica de Joana de Ângeles é estabelecer uma ponte, uma ligação entre a psicologia humanista, entre a psicologia junguiana e o espiritismo. Afinal de contas, na base do espiritismo está o Evangelho de Jesus, o maior psicólogo que a humanidade já teve. Então é nessa ligação que vai se desenvolvendo a proposta de Joana para nós, que ao usufruirmos o conhecimento libertador do Espiritismo, precisamos, muitas vezes, face a essas questões do nosso passado dissoluto, efetivar determinadas percepções pelo uso da meditação, da reflexão, pelo aprofundamento nos conceitos da psicologia que Joana vai trabalhando conosco. Então, é necessário essa canalização. E essa canalização disciplinadora, nós estaremos vendo aqui, durante o estudo dessa tarde, alguns posicionamentos que irão facilitar para nós a realização desse objetivo. As doenças, portanto, resultam do uso inadequado das energias, da inconsciência do ser em relação à vida e à sua finalidade. E, meus amigos, é constatado hoje, pelo avanço da medicina,
a predominância preponderante dos desequilíbrios emocionais, psicológicos, no engendramento de doenças que mais adiante se exteriorizam no nosso corpo físico. É claro que quanto mais nós trabalharmos a percepção espiritual da vida, mais iremos adquirir os meios ideais para não sermos ou não continuarmos sendo vítimas de nós mesmos, de conflitos a nível do nosso inconsciente, muitas vezes sabotador da nossa atual experiência encarnatória. Para isso, como Joana aqui nos propõe, a conscientização de que as doenças resultam do uso inadequado das energias. E é evidente que, na proporção em que estamos agora, buscando equilíbrio e harmonia com as leis de Deus, buscando estabelecer um nível de controle, de direcionamento sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, nós vamos logrando esse objetivo, que é, afinal de contas, deixarmos de sermos vítimas de nós mesmos. Enquanto não tivermos trabalhado suficientemente o Evangelho no nosso íntimo, pelos propósitos que a revelação espírita nos mostra, nós estaremos, quer de forma perceptível ou imperceptível, atrapalhando, conflitando, gerando desgastes psíquicos e emocionais, mas é evidente que um bom caminho já estamos trilhando, ao ponto de estarmos aqui nesse estudo, atentos e percebendo a importância desses esclarecimentos que Joana de Ângeles nos traz. Então, entender os verdadeiros objetivos da vida, a finalidade e os propósitos de estarmos encarnados no mundo de provas e expiações. É o lastro, o apoio maior para esse trabalho de autoconhecimento, de percepção do nosso eu profundo e de fazermos esse trabalho de transcendência, de canalização, de perceber as energias que poderiam estar em choque em nós e direcioná-las agora a um propósito maior de vivência do Evangelho do Cristo. Então, prossigamos. O despertar do si enseja a compreensão da necessidade de transmudar as energias, encaminhando-as de uma para outra área e utilizando-as de uma forma profícua, único recurso para o gozo da saúde. Então vamos analisar aqui os posicionamentos que Joana vai nos chamando a atenção. Compreensão da necessidade de transmudar. Transmudar é a mesma coisa de transmutar, de converter, de transferir essas energias, encaminhando-as para outra área e utilizando-as de forma profícua, produtiva, benéfica,
único recurso para o gozo da saúde. Então, o potencial de energias que jaz no nosso inconsciente é um potencial que precisa ser canalizado, trabalhado. Quando isso não acontece, como constatamos com a maioria das pessoas que não estão trabalhando o seu entendimento espiritual da vida e encaram a vida apenas de um ponto de vista material e não realizam essa transmutação, o resultado é conhecido de todos nós. Se dá nos estouros de cólera e de raiva, nos transtornos que levam muitas vezes a desastres e a crimes, por um acúmulo de energias que já vem do passado. Mas por a criatura estar levando a vida apenas de um ponto de vista imediatista e materialista, aqui, ali, essas energias estouram em acessos desastrosos. São essas energias que nós vamos aprender a trabalhar elas à luz da psicologia espírita, pelo trabalho do autoconhecimento, pelo trabalho de conscientização dos verdadeiros objetivos da vida, os espirituais, pelo entendimento de como as leis divinas funcionam, por estarmos cultivando mais os valores do espírito e deixar de sermos vítimas a toda hora, a todo instante, dessa impregnação que o materialismo exerce nos meios de comunicação em massa, nas redes sociais, pelo contato com pessoas no dia a dia que não têm a percepção espiritual da vida e, por isso, carregam uma carga tóxica de conflitos, de desarmonias emocionais e que muitas vezes, se não estivermos no trabalho de espiritualização e de vigilância, nós somos envolvidos pelas vibrações deletérias dessas pessoas. E para que isso não aconteça, precisamos transmutar essas energias que estão no nosso inconsciente e são provenientes do nosso passado espiritual. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta, o eu superior, para sua responsabilidade, criatividade e expressão divina, que demonstram sua origem. Então vamos analisar aqui mais detidamente. Queremos aqui dar também um bom dia, aliás, uma boa tarde a Fernanda Magalhães, que está aí nos acompanhando, a Thelma, bom dia, paz e bem, estou buscando minha reforma íntima, estou mesmo lutando contra eu mesma. Como Paulo falou, vou continuar com fé. Se não conseguir nessa existência, tenho fé e consigo ainda na próxima. E então, Thelma, é exatamente para aproveitar ao máximo a nossa experiência encarnatória atual que nós temos recebido as bênçãos dessas revelações de Joana de Ângeles, estabelecendo a psicologia espírita e abrindo possibilidades do uso de instrumentos que facultarão a alcançarmos o máximo possível. Esse é o nosso objetivo maior, tal como o apóstolo Paulo, que é o grande exemplo de renovação íntima que o Evangelho nos apresenta
e que nos estimula muito, né? Então, todas as energias poderão ser canalizadas, vejam, todas. Todo o nosso passado delituoso que está no nosso inconsciente, sob o comando da mente desperta, o eu superior. Ora, esse comando da mente desperta, ele vai se delineando à medida em que, pelo trabalho de espiritualização, pela utilização de uma maior cota de tempo e de energia nos interesses espirituais. Por exemplo, quando estamos aqui reunidos, compartilhando observações, ideias, esclarecimentos que a espiritualidade maior nos traz, nesse exato momento, nós estamos, de forma imperceptível, trabalhando determinadas conexões neuronais. Estamos fazendo certas ligações psíquicas no nosso cérebro, acionando no novo entendimento que esses estudos nos dão, a trabalhar com mais eficácia os fatores provenientes do nosso inconsciente, a termos um discernimento melhor, a percebermos de forma mais rápida quando somos alvos, por exemplo, de certas ideias intrusas, de certas sugestões de desequilíbrio, quer provenientes de interferências espirituais desequilibradas ou do nosso inconsciente profundo, ou do nosso inconsciente dessa vida que ainda não trabalhou significativamente essa transmutação de energias. Então, Joana acrescenta, para a sua responsabilidade, criatividade e expressão divina que demonstram sua origem. Aqui tem um ponto muito importante para destacarmos. Criatividade e expressão divina que demonstram sua origem. Como é importante lembrarmos-nos de que a nossa procedência é de filhos de Deus. É do divino que está dentro de nós também. Mas adiante, ainda nesse estudo de hoje, Joana fará alguns enfoques sobre isso. Estarmos conscientes de que todas as possibilidades de crescimento, de superação, de aquisição de virtudes estão dentro de nós, precisando apenas que nós as acionemos, que estejamos conscientes desse poder interior e que, para acioná-los, o elemento principal é a vontade do nosso espírito, querendo superar, querendo adquirir maior sintonia com os espíritos do bem. Então, é esse fato que está ligado a essa criatividade e expressão divina que demonstram a nossa origem. Aqui no chat, Thelma acrescentou: tudo faz sentido quando começamos a estudar. Gratidão. É uma verdade, Thelma. Eu quero muito comandar minha mente, mas eu sou muito atrasada. A tarefa é árdua, mas eu quero muito. E conforme a espiritualidade nos coloca, de fato, o principal ponto para essa realização é a nossa vontade. É o fato de termos agora passado a perceber os benefícios do pensamento elevado, de como é bom estarmos nutrindo vibrações, energias que nos conectam com os espíritos do bem. Isso se dá tanto quando estamos estudando, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, como passamos para a atitude do agir, né? Através de circunstâncias e situações do nosso dia a dia, aonde podemos usar recursos como
a oração, a intervenção em amenizar um problema, um sofrimento de alguém. Todas essas atitudes estão conectadas com esse trabalho de transformação que percebemos estar sendo chamados a realizar. O eu consciente, mediante exercício constante, deve comunicar-se com todas as células que lhe constituem um invólucro material, a semelhança do que faz quando lhe atende alguma parte ou órgão que necessita de tratamento. Aqui, Joana começa a nos apresentar uma nova ferramenta. A comunicação através do pensamento com todas as nossas células, que constitui o nosso invólucro material. E ela acrescenta a semelhança do que se faz quando lhe atende alguma parte ou órgão necessitada de tratamento. Quando percebemos, por exemplo, uma dor de cabeça, e essa percepção nos leva a buscar um remédio, objetivando a que aquela dor seja suprimida, que é uma atitude realizada no plano material, nós podemos previamente ter atitudes no plano mental, no plano espiritual, através de uma conversa interior com as nossas células. E isso, como Joana aqui coloca, deve ser para nós um exercício constante. Pode ser um novo hábito, e um hábito muito bom e positivo, para colocarmos no nosso dia a dia. Um momento de conversação com nossas células. E sabendo que isso tem um resultado real, efetivo. Porque o nosso espírito é o fomentador do pensamento, que está associado às ideias, aqui no caso, de saúde, de equilíbrio, de harmonia, e que passamos, através de um comando efetivo psíquico, em direção ao nosso eu interior e em direção a todas as nossas células físicas. Conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando-lhes o curso, buscar penetrar no intricado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor. Aqui Joana vai entrando em detalhes de como devemos fazer essa conversação interior. É de uma forma terna, afetuosa, bondosa. E agora, também, com as imperfeições morais, com aspectos da nossa personalidade que percebemos precisar mudar, com aspectos do nosso comportamento moral que percebemos estar em conflito com a nossa consciência, com os valores espirituais que temos agregado em nós agora. Então precisamos conversar com nossas imperfeições morais. Buscar penetrar no intricado meandro. O intricado que é a parte difícil, complicada, dos desvios, das voltas, que é sinônimo de meandro, dos conjuntos celulares, e envolvê-los em vibrações de amor. E realmente, as nossas células físicas recebem um impacto muito grande do que nós pensamos, sentimos e nos emocionamos. Então, ter disciplinarmente um horário de conversação bondosa, afetuosa,
direcionada à superação de imperfeições, ao tratamento de determinadas dificuldades físicas ou orgânicas que estamos passando, pode e deve se tornar um hábito na nossa vida. É isso que Joana coloca aqui para nós. Então, buscando penetrar no intricado meandro dos conjuntos celulares, e envolvê-los em vibrações de amor. Vamos procurar utilizar esse instrumento que Joana nos propõe. Beneficiado maior, claro, será de fato nós mesmos. Por outro lado, devemos, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, perceber as células como animáculos, pequenos serizinhos que sofrem um impacto, o direcionamento, o controle do nosso pensamento. Então pensemos bem, cuidemos da nossa casa mental. Inclusive foi a mensagem de abertura do pensamento de Emmanuel que compartilhamos. Então isso é muito importante. E continua Joana, estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça a que voltem à normalidade. São métodos de comando da energia espiritual do eu superior. Então aqui continua Joana martelando nos detalhes de como devemos fazer. Estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça. Quando ela diz aqui a que volte à normalidade, podemos usar os recursos da imaginação, da lembrança de quando esses órgãos estavam saudáveis, de quando estávamos bem, a projeção consciente daqueles estados emocionais saudáveis que vivemos antes, vai trazer um subsídio positivo para o presente. São métodos de comando da energia espiritual do eu superior. Então, meus amigos, utilizemos esses métodos, como Joana aqui nos apresenta, com seriedade, com convicção. Não é achando que isso vai ser só criação da minha mente. Não, isso não dá resultado. Ou só dá resultado com outros. A proposta é que, efetivando, como Joana dá os detalhes aqui para nós venhamos a colher resultados que nunca antes houvéramos recolhido. E, voltando ainda aqui ao chat, ainda não temos mais observações, vamos prosseguir. O nosso estudo já vai mais de 30 minutos. A consciência do ser leva-o a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras, que trabalham pelo seu e pelo bem da sociedade onde se encontra. Isso aqui é muito importante. A consciência do ser que estamos aqui sendo estimulados a trabalhar no propósito da psicologia espírita, leva a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras. Essas possibilidades que Joana está aqui trabalhando nesse estudo dessa tarde. Que trabalham pelo seu bem e pelo bem da sociedade onde se encontra. Porque, meus amigos, efetivamente, há uma conexão
profunda entre nosso ser consciente, nosso espírito, nosso corpo. Mas indiretamente, os nossos estados mentais, emocionais, afetam as pessoas em torno de nós. Traz resultados para a sociedade de uma forma geral. Na medida em que cada um de nós faz a sua parte de forma exitosa, há um contributo indireto para todos. Não é só para nós. O tropismo da divina luz atrai a criatura que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência, ignorando de si, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. No entanto, a força do progresso é lei da vida. Aqui tem alguns pontos muito importantes para refletirmos. Primeiro, essa expressão de Joana. Vez ou outra, nós já topamos com ela no estudo da série psicológica. O tropismo da divina lei. O tropismo, a palavra, ela tem a ver com aquele fenômeno estabelecido pela fotossíntese, onde as plantas, os vegetais, buscam crescer em direção da luz. E aqui Joana faz uma ponte com esse termo em relação à luz da espiritualidade maior, do divino, que atrai a todos nós para o progresso, para a evolução, e que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência. O nosso passado delituoso, o nosso passado de sombras, que agora estamos aprendendo a trabalhá-lo na raiz, pela proposta de Joana de Ângeles. Ignorância de si. As pessoas que ainda estão muito envoltas com esse mundo de sombras é o resultado de não terem ainda adquirido a consciência espiritual da vida, de si mesmas, de se perceberem como espíritos em trânsito por um corpo material, mas cuja verdadeira natureza não é de modo nenhum a natureza física, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. Então, muitos que ainda continuam envoltos por esse mundo de sombra estão nessas faixas inferiores da evolução. No entanto, mas, porém, contudo, todavia, a força do progresso é lei da vida. Não há como, mais cedo ou mais tarde, quer através de dores ou sofrimentos, quer através da busca do esforço do despertar do eu profundo, nós somos levados a progredir. O objetivo maior da criação divina é a perfeição e a felicidade. E não tem como emperrarmos que isso venha de fato a acontecer. Surge o despertar. Então, a atração poderosa da plenitude arrasta o ser humano na direção da sua destinação fatal, a perfeição. Procrastinar, o fenômeno da conscientização, tem limite. Aqui, Joana, fechando nossos comentários dessa tarde, dá uma batida forte, né? Primeiro, de forma leve, surge o despertar, a atração poderosa da plenitude, que esperamos ser essa atração que já esteja havendo conosco agora, que arrasta o ser humano na direção da sua destinação fatal, a perfeição. Porque, por outro lado, se ficarmos adiando, procrastinando
o fenômeno da conscientização, isso tem limites. E aí, os limites podem ser barreiras dolorosas, problemas difíceis. É o chamado despertar complicado. Então, é isso, meus amigos. Estamos concluindo essa primeira parte do estudo desse capítulo nessa tarde. Nós agradecemos a todos aí que possam compartilhar essas informações. Agradecemos novamente ao Web Rádio Portal da Luz, aos amigos parceiros, a todos que estiveram aí conosco nesse encontro de estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Até o próximo encontro e uma boa tarde a todos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.